amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Hoje vamos estudar mais uma parábola contada por Jesus para a nossa evolução e nosso crescimento espiritual. Como sempre, vamos começar com a prece que Jesus nos deixou, o Pai Nosso, pedindo aos bons espíritos que aumente a nossa compreensão para as palavras do Evangelho, das parábolas e possamos aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Fechemos os nossos olhos da carne e elevemos os nossos espíritos aos bons pensamentos e boa sintonia com os espíritos superiores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje vamos estudar a parábola do joio e do trigo. Ela está em Mateus, capítulo 13, dos versículos de 24 a 30. E lhes propôs uma outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou um bom grão no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio e se foi embora. A plantação do homem germinou, cresceu, deu espigas, mas como ela cresceu também o joio que havia sido plantado pelo inimigo. Os servos do pai de família vieram então dizer-lhe: Senhor, não semeaste o bom grão no vosso campo? Como é que nele há joio? Ele lhes respondeu: Foi o inimigo que o semeou. Os servos lhe perguntaram: Quereis que vamos lá arrancá-lo? Ele respondeu: Não. Receio que arrancando o joio, arranqueis também, ao mesmo tempo, o trigo. Deixai um e outro que cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar a ocasião de ceifar, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. O trigo, empilhai-o no meu celeiro. Existe também uma explicação. Tendo despedido a multidão, entrou Jesus em casa, e os discípulos, acercando-se dele, lhe pediram: Explica-nos a parábola do joio semeado no campo. Ele respondendo disse: Aquele que semeia o bom grão é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Os filhos do reino são o bom grão. Os filhos da iniquidade são o joio. O inimigo que semeou é o diabo. O tempo da colheita é o fim do mundo. Os segadores são os anjos. O que faz com o joio, que é arrancado e queimado no fogo, far-se-á no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, estes reunirão e levarão para fora do reino todos os que causam escândalo e queda, e os lançarão na fornalha do fogo. Lá haverá prantos e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Essa explicação está em Mateus também, no capítulo 13, dos versículos de 36
a 43. Do livro Universo Maravilhoso das Parábolas, Eliane Batista nos fala: a parábola do joio e do trigo nos traz profundos ensinamentos no que tange à autorrealização do homem, na sua trajetória evolucional, e como se opera no progresso das criaturas quando o bem e o mal, lado a lado, oferecem subsídio para o crescimento da humanidade em ascensão. É também um enunciado sobre o fim dos tempos, quando a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, processo natural de seleção ao qual a humanidade está sendo submetida pelos impositivos da lei do progresso. Gostamos bastante das explicações de Dharma Lúcia no livro das Parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita. A compreensão dessa parábola é clara, mas é necessário atualizarmos a linguagem. Filho do homem é a expressão que Jesus usava para se nomear. Jesus, então, é que semeia a boa semente, isto é, seus ensinamentos semeiam os espíritos que se tornam filhos do reino, que são os que se esforçam por praticar seus ensinos cristãos. Podemos dizer também assim: os evangelhos são as leis de Deus e a semeadura deles em nós faz com que nos tornemos filhos do reino, filhos de Deus, como bem definiu Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, itens de 3 e 4. Joio ou cisânia é uma planta gramínea que nasce entre o trigo e o afoga, e cuja semente, por conter um princípio narcótico, é muito nociva quando por acaso se junta na farinha e faz o pão. Cisânia também significa rixa e desarmonia. Arílio Cerqueira, de Filho, nos diz que essa parábola ajuda a refletir sobre a maneira pela qual devemos nos comportar em relação aos sentimentos negativos na busca do aperfeiçoamento. Vejamos que quando Jesus nos diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo, ele está se referindo às qualidades essenciais, ou seja, virtudes dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluirmos. Essas qualidades estão presentes em nossa essência divina em estado de latência. São as sementes do trigo no campo. Concluímos então que a parábola se refere aos nossos sentimentos bons, trigo, e aos maus, o joio. No livro Intérprete de Deus, Jesus, o Evangelho do Amor, Adenauer nos explica que nosso principal campo é a nossa consciência, em que a fertilidade sempre deve ser alta. O espírito em dado momento, aquilo se manifesta na sua consciência, visto que se vive no instante presente. A imortalidade confere ao espírito a eternidade e o acesso permanente ao que já integrou com o seu saber. O espírito não retrocede na evolução, porque passa a ser, a cada momento, também aquilo que acumula como sabedoria. Seu saber se confunde com a sua identidade. Quanto mais consciente o espírito descobre que ele é o agricultor, o campo, o adubo, a semente, a energia e a árvore que dali surge sob as bênçãos de Deus. Com o seu amadurecimento, graças às experiências vividas, também descobre que tem seu próprio campo, mais amplo, que inclui outras pessoas a quem compete contribuir na fertilidade, compartilhando sua sabedoria. A ampliação do campo de cada espírito dá-se naturalmente, à medida que a sua sabedoria se torna útil para os demais. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo
e o semeou no meio do trigo e foi-se embora. A mente ociosa está aqui representada pelos homens que dormem. A expressão "todos dormiam" lembra-nos a cadeia de experiências adquiridas em reencarnações pretéritas, as personalidades que já animamos e cujos germes permanecem em nossa intimidade e são acionados pelo automatismo e caracteriza o piso de nossas reações atuais. O psiquismo humano permanece assim, povoado pelas inumeráveis expressões vividas e guiado pelo chamamento tendencioso em nós, que ainda é forte e dominante, conduzindo-nos ao sono da alma e neutralizando os esforços do ser em busca do autoaperfeiçoamento. É o sono da alma. Diante da mente ociosa, as invasões das trevas costumam insinuar-se, levando ao insucesso e à desilusão. Essas palavras encontramos no livro Luz Imperecível, capítulo 70. Então, nesse momento do sono reflexivo, o inimigo não está aqui ou algures, mas sim dentro de nós. Presente na nossa intimidade do ser, conspira contra a nossa felicidade de quem o abriga em suas entranhas. É ele o egoísmo, constituindo o grande inimigo do homem que, na parábola, aquele que semeia o joio. O joio simboliza o mal, ou melhor, a ignorância que está em nossa vida, ou em nós, ou fora de nós. O joio tem seu papel relevante na promoção do ser, oferecendo pontos de avanço ou recuo diante da lei do progresso. O joio é uma erva daninha que se parece com o trigo e se desenvolve com ele. A diferença entre ambos só é notada quando o trigo começa a produzir os primeiros cachos de semente, que produz a farinha e o pão. Assim, como o joio e o trigo, a maturidade no homem também chega e nele desperta o senso moral que o auxilia então a distinguir entre o bem e o mal e fazer as suas escolhas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Já dizia Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Mas também nos cumpre ressaltar que a fixação dos conteúdos da educação clama por avaliação. E como isso se daria se não fosse pelo joio, que existe e faz o papel de aferidor dos valores até então amealhados. Como descobrir o mal? Como descobrir o bem sem conhecer o mal? Leiam o Livro dos Espíritos. Na convivência rotineira do ambiente terreno, que é um mundo de provas e expiações, o bom tem a oportunidade de tornar-se melhor, porque é constantemente experimentado. Vencendo as tentações que se fortalece. Por sua vez, os menos bons aprendem com os mais evoluídos, podendo, se o desejam e se dispõem, abreviar a caminhada libertadora. Essas palavras também encontramos no livro Luz Imperecível, capítulo 70. Todos esses conceitos são muito bem explicados pela doutrina espírita na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, questões de 629 a 646. Foi-se embora. Nessa expressão fica patente a ideia de respeito à liberdade individual, a qual o indivíduo fica entregue em meio às suas conquistas, porém supervisionado pelo plano maior.
livre na pauta da responsabilidade concernente ao aprendizado adquirido e no uso do livre-arbítrio, que é a alavanca indutora do progresso pessoal. O ser é soberano em suas decisões, no caminho que busca de sua própria evolução. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Tudo tem seu momento. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Essas palavras também encontramos em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Analisemos a título de exemplo esses sentimentos: orgulho, egoísmo, ansiedade. Esses sentimentos são apenas nomenclatura para que identifiquemos a ausência de valores essenciais em nós. Eles são ausências de virtudes. Dentro do conceito da impermanência, isto é, da transitoriedade, por mais que em nós haja orgulho, egoísmo e ansiedade, a seu tempo todos vamos nos libertar desses sentimentos. Na linguagem da parábola, todo joio será queimado, todos esses sentimentos serão transmutados. Purificação pelo fogo, isto é, a luz da verdade, nas virtudes correspondentes. O orgulho é a ausência de humildade. O egoísmo é a ausência da virtude do altruísmo. A ansiedade é a ausência da serenidade. A partir do momento em que se desenvolve as virtudes, ou seja, o trigo, como humildade, altruísmo, fraternidade e serenidade, os sentimentos negativos, ou seja, o joio, vão desaparecendo suave e gravitativamente. Coexistindo o trigo, virtudes em desenvolvimento, e o joio, sentimentos negativos em transmutação. Conforme a proposta de Jesus, o jugo se torna suave e o fardo leve. Aprender a lidar com o mal não é temê-lo, nem atribuir nenhum poder além de sua capacidade pessoal em dissolvê-lo. É tentar entendê-lo e mudar gradativamente seu modo de pensar, agir e ser mais útil ao meio em que se está inserido. Seu mal é seu medo e sua ignorância. Seu remédio é a sua autoconsciência da imortalidade e sua conquista da autodeterminação. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo entre o joio e o trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Essas palavras Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz, capítulo 7. É por força do progresso que o bem e o mal coexistem na experiência humana, dando ao homem, no gozo do livre-arbítrio, a oportunidade de escolher os seus caminhos. Ainda dos comentários de Emmanuel, em Vinha de Luz, o joio não sugere relaxamento do lavrador divino, mas sim o otimismo do celeste semeador, que nunca perde a esperança da vitória final do bem. Na lavoura, a colheita é a finalização de um ciclo onde primeiro a semeadura, a germinação em seguida, a frutificação e a colheita no final. Assim também procede quando se refere à lavoura dos sentimentos, quando o semeador lança em solo interno a boa semente, que por sua vez germina, cresce, frutifica, proporcionando farta colheita. São as boas obras de cada um.
Assim como o joio, que sendo impróprio à produção, será arrancado e lançado no fogo para ser queimado, também todo aquele que não apresentar as possibilidades para sua entrada no mundo regenerado, será também retirado do ambiente planetário, arrancado como o joio do solo, onde crescer. Os que não acompanharem o progresso comum serão afastados dos demais, muitas vezes em resgates coletivos e dolorosos, ao tempo em que serão encaminhados a planos onde deverão reiniciar o aprendizado junto dos seus afins. Isso está retratado quando Jesus fala em feixes, para serem queimados quando se faz necessária a eliminação do joio em molhos. Esse fogo nada tem de físico, pois trata-se de um fogo simbólico que queima e saneia a consciência poluta e arrependida através de novas lutas, que serão travadas na recuperação do tempo perdido. Vem depois, em segundo lugar, a colheita do trigo, o qual deverá ser recolhido no celeiro do Senhor. Primeiro cuidou-se de extirpar o mal, para que o bem pudesse melhor produzir. Assim também, o afastamento desses oportunizará aos bons um clima mais confortável na terra, para que possam agir mais livremente e acabar de depurar seus sentimentos. Alijando-se de todas as imperfeições remanentes, a intensificação do mal compromete o curso natural do progresso. A nova terra, promissora do terceiro milênio, será então o celeiro com a nova devida provisão, não só do pão que alimenta, mas também do pão espiritual que sustenta a alma no trajeto em busca da perfeição. Agora, vamos vibrar para os que estão por fazer as suas escolhas entre ser joio ou trigo, que possam ser envolvidos pela luz da verdade e acordem do sono de suas consciências. Vamos vibrar para locais onde haja guerra, para hospitais, para presídios, para abrigos. Vamos vibrar para as comunidades religiosas, para as casas espíritas, para a nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos parentes, amigos, por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos proporcionaram esse estudo, a Jesus que nos deixou o seu Evangelho de luz, ao Pai Maior que tudo nos proporciona para sermos melhores, crescermos para Ele e sermos mais felizes. Obrigada a você que nos acompanhou nesse estudo. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário, clique no sininho, pois toda vez que houver uma nova postagem, você receberá uma mensagem. Obrigada a todos e muita paz.